Nós começamos, como sempre, repercutindo o resultado da nossa enquete do dia de ontem. Ontem nós solicitamos para você dar a sua opinião sobre a indicação do Jorginho Melo, do seu filho, Felipe Melo, como secretário da Casa Civil aqui do estado de Santa Catarina. Foi feita a indicação, foi barrada a indicação pela Justiça, daí se brigou na Justiça, se derrubou a liminar da Justiça, e quando era para assumir, na véspera de assumir então a Secretaria de Estado da Casa Civil, o Felipe Melo, em conversa com seu pai, Jorginho Melo, eles resolveram então que ele não iria assumir, vai continuar trabalhando do jeito que vem trabalhando, sem salário, então, aí do governo do estado de Santa Catarina. E a nossa audiência qualificada, as pessoas aí que costumam participar da nossa enquete, 58,5% das pessoas que responderam a enquete disseram que foi correta a decisão de não assumir. Acharam que foi correta, mesmo estando totalmente dentro da lei, mesmo sendo realmente uma função de confiança do governador, mesmo que ele também tenha todas as qualificações para assumir esse cargo, afinal ele já vem fazendo isso de maneira informal. Mesmo assim, as pessoas acharam aqui que foi correta a decisão, talvez para evitar maiores imbrólios, né, com relação ao governo do estado de Santa Catarina. Tivemos aí 23,1% dizendo que deveria ter evitado esse desgaste, então se era para chegar ali na cara do gol e aí desistir, deveria então ter evitado esse desgaste, poderia ter evitado esse desgaste. 9,2% dizendo que se chegou até aqui deveria então assumir, já que chegou até aqui, venceu a disputa jurídica a respeito da situação, deveria então assumir, e 9,2% dizendo que demonstrou fraqueza diante da pressão. Foram as alternativas que a gente colocou à disposição para você votar e participar na enquete do dia de ontem, aliás, e foi esse então o resultado, com a maioria das pessoas dizendo que foi correta a decisão de não assumir, e uma outra parcela aí dizendo que deveria ter evitado o desgaste que acabou gerando para o governo do estado de Santa Catarina essa situação da indicação do Felipe Melo para a Secretaria de Estado da Casa Civil. Pois aí, vamos dar um giro internacional lá para o país do Equador, que o presidente do Equador, o Daniel Noboa, anunciou nessa última quarta-feira que o país iniciará a deportação de detentos estrangeiros, principalmente os colombianos, como medida para reduzir a superlotação das prisões e os gastos relacionados à violência crescente no país. De acordo com o presidente, cerca de 1.500 colombianos estão atualmente detidos no Equador, o que representa 90% da população carcerária do país, juntamente com os prisioneiros do Peru e da Venezuela. Essa declaração ocorre justamente um dia depois de Noboa assinar um decreto que declara um conflito armado interno no Equador, ou seja, uma guerra civil. Essa medida extrema foi uma resposta à onda de criminalidade que se seguiu depois da fuga da prisão de Fito, que é um líder de uma das principais organizações criminosas do país, conhecida como Los Choneros. Anteriormente, o presidente já havia declarado estado de exceção para permitir a intervenção das Forças Armadas no sistema prisional equatoriano diante da crise de violência. Essa situação aí do Equador é uma situação realmente complicadíssima, né? O crime organizado tomando conta do país, o presidente do país acionando as Forças Armadas. As Forças Armadas estão sendo aplaudidas aí quando chegam lá nas ruas, supermercados, enfim, depois dessa invasão que aconteceu de terroristas. Esses sim, terroristas do crime organizado, que estão fazendo reféns, que estão executando policiais lá no Equador, e o Exército, as Forças Armadas equatorianas estão nas ruas prendendo, botando o pessoal na cadeia novamente. Aí nós temos aí o vídeo que você está vendo aí, das forças militares
tomando conta dos presídios lá no Equador nesse momento. Uma situação muito complicada que vive o Equador, que subiu nessa escalada da violência, principalmente pelo crescimento do crime organizado. O narcotráfico é muito forte por lá também e acabou tomando conta aí do país, né? São em menor número, claro, mas tem muito equipamento bélico, tem muita articulação também. O crime organizado tem dinheiro, afinal, né, o narcotráfico é uma das principais fontes de recursos nesses países e estão aí tomando conta do país. O presidente lá colocou o exército na rua e vamos ver se consegue controlar a situação lá no Equador. Bom, e o que dizer do nosso Brasil, né, Odair? Porque lá no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes já denunciou que os criminosos, crime organizado, está pedindo aí nada mais, nada menos que R$500 mil para liberar uma obra pública lá na praça, no Parque da Piedade. Essa denúncia veio diretamente aí do prefeito do Rio de Janeiro, que ficou sabendo através da empreiteira que o crime organizado, então, está extorquindo essa empreiteira e que, inclusive, ameaçou paralisar as obras caso não seja pago essa quantia de R$500 mil. Estamos falando aqui de Brasil, Rio de Janeiro. Pois é. O que acontece lá, acontece cá, mas tomara que consiga ser estancada essa situação antes de se espalhar pelo Brasil. O Brasil é um país muito maior, né, do que o Equador, muito mais complicado aí, mas o Rio de Janeiro já está praticamente dominado aí pelo crime organizado. Olha, a equipe da Secretaria de Obras aqui de Rodeio esteve realizando seus trabalhos normalmente durante o recesso de final de ano ali na repartição pública. As atividades abrangeram reformas nas Bocas de Lobo, da rua Lucinho Cristofolini, reassentamento das lajotas na rua Evaristo Pasqualini, limpeza e acabamento no trecho da SC 110, aliás, né? Ficou bacana ali aquele asfaltamento daquele trecho aí da SC 110. A gente vê uma revitalização nas casas que ficam ali nas margens agora da rodovia, depois de um sofrimento danado para as pessoas que moravam ali na região, para quem trafegava na região, mas principalmente para os moradores ali com aquele poeirão, lama, enfim, foram tempos sofríveis realmente para os moradores. Mas agora a gente passei lá recentemente, no final de semana, o asfalto já está ali com a sua demarcação e as casas, a gente já vê que o pessoal já está limpando as casas, já está pintando as casas ali, já está voltando à normalidade a situação dos moradores ali das margens da SC 110. 8 novos membros do colegiado do governo de Santa Catarina foram empossados nessa última quarta-feira, dia 10, em solenidade realizada na Federação das Indústrias, comandada aí pelo governador Jorginho Melo e pela vice também, a Marilise Bem. O primeiro escalão do governo catarinense sofreu mudanças em 4 secretarias e 3 empresas públicas, além do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Usando aí a metáfora futebolística, o governador se referiu ao ajuste como o que acontece com um time de futebol. Entre aspas aqui. No decorrer da partida, você vê que tem que fazer um ajuste, substituir algum jogador, e é o que nós fizemos de forma muito respeitosa. Eu já agradeci todos os secretários que tiveram comigo, todos eles foram decentes, honrados e honestos. A gente resolveu dar um ritmo um pouco diferente e o técnico sou eu, e a gente tem necessidade de estar atento a fazer essas modificações que a gente acha necessária, afirmou aí o governador. A questão é aí do Jorginho Melo, ficou marcada essa troca, essa mudança do primeiro escalão do governo com essa situação do filho, da indicação do filho, que gerou um certo desgaste para o governo de Santa Catarina. Por quê? Porque na cara do gol acabou desistindo. Então, se fosse para fazer isso tudo, não deveria nem ter começado, né? Nem ter começado toda essa exposição que teve aí para colocar o filho. Não tinha nada de errado do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico, não tinha
nada de errado com a indicação, inclusive com súmulas aí do Supremo Tribunal Federal também já declarando que não haveria nepotismo nesse caso, porque é um cargo de total confiança, é um cargo político, então o governador bota quem ele quiser nesse cargo político, e ainda mais quando a pessoa que ele está indicando, mesmo que seja o seu filho, tenha a qualificação técnica e já faça essa atividade de forma informal. Isso é o que ficou marcado, que se a gente lembra, né, dessa questão da mudança acontecida aí no primeiro escalão do governo de Santa Catarina. As demais mudanças, num curto espaço de tempo assim, essas mudanças me parecem mais políticas do que técnicas também, né? São ajustes que o governo precisa fazer para alinhar os apoios necessários aí para as pautas que tem em mente para esse ano 2024 e daqui em diante, e aí precisa fazer as acomodações também ali no primeiro escalão, dando espaço para esse partido, para aquele grupo, para aquele outro grupo, e é assim que funciona a política, é isso. E olha, falando em política, falando em briga jurídica, a justiça obriga a prefeitura de Indaial a pagar salário do presidente do sindicato. Uma decisão judicial atendeu a uma ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Indaial, o Sinserp, determinando que a prefeitura de Indaial continue pagando o salário ao atual presidente do sindicato, o Ivo Schneider, até o término do seu mandato sindical previsto para 2026. A sentença foi emitida após o prefeito André Moser encaminhar um projeto à Câmara de Vereadores no ano passado, que foi aprovado, inclusive por maioria de votos, com o objetivo de cessar o pagamento do salário do presidente do sindicato, que atualmente é um servidor licenciado. Vamos relembrar esse caso, inclusive com o vídeo que o André Moser colocou lá no ano passado na sua rede social. Como é que funciona o pagamento do salário do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui do município de Indaial? De acordo com o nosso estatuto, o servidor eleito para essa função, ele fica totalmente à disposição do sindicato, trabalhando lá na sede do sindicato, e a Prefeitura de Indaial deve então pagar o seu salário. Eu estou remetendo um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para corrigir essa situação, que no meu entender, se ele quer ser remunerado pelo município, ele deve continuar exercendo a sua função aqui na prefeitura, até mesmo porque estar no ambiente de trabalho permite que ele represente ainda mais os seus colegas, mas se o sindicato entender que precisa dele em tempo integral lá no sindicato, quem vai pagar o salário deles é o sindicato. Pois o servidor público, quando ele passa num concurso, ele está para exercer a sua função para a cidade. Se ele quer exercer para o sindicato, quem vai ter que pagar o salário dele é o sindicato, que recolhe contribuição dos seus associados. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Pois é, independentemente da opinião sobre o assunto, a questão chegou à Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto por unanimidade. Já se sabia, logicamente, lá atrás, o André Moser, a Câmara de Vereadores sabia que isso ia chegar, ia bater na trave na justiça, até porque isso é o que acontece com as empresas também. Quando uma empresa aí tem um sindicalista que é elevado ao cargo de presidente do sindicato, ele continua recebendo da empresa e vai lá e não presta mais serviço para a empresa, vai lá e trabalha em tempo integral, se for esse o caso, para o sindicato, e a empresa é obrigada aí também a pagar o seu salário mensalmente. Então o André Moser, ele acabou levantando essa polêmica, é uma polêmica válida, foi levantado o tema, o assunto para discussão, para conhecimento da comunidade, mas logicamente que a assessoria jurídica do André Moser, da Câmara de Vereadores, sabia que isso ia bater na trave, até porque é algo que já se pratica, não é de hoje. Então a justiça não iria simplesmente acolher uma situação assim que mudaria uma regra que é aplicada nacionalmente. Mas o André Moser resolveu assim mesmo jogar para a torcida e acabou repercutindo, acabou gerando alguma repercussão essa situação ali na cidade de Indaial, mas dentro daquilo que já era esperado, a justiça obrigando a prefeitura de Indaial então a pagar
o salário do presidente do sindicato. Não sei quem é que sai vitorioso. Eu creio que nessa história, mesmo que o André Moser, ou a prefeitura, né, independente de quem esteja lá, se o André Moser, o próximo prefeito, os próximos prefeitos tenham que pagar ainda o salário, isso já vinha acontecendo. Então, nesse aspecto, se dá para dizer que alguém saiu com alguma vantagem, algum benefício disso, foi o prefeito André Moser, que jogou esse assunto no ar, repercutiu esse assunto, colocou ele no conhecimento da comunidade, e foi isso que aconteceu. Olha, o vídeo que repercutiu nas redes sociais foi um padre que reclamou do tapete de um casamento numa igreja. E é claro que a comunidade, os internautas, não deixaram barato. Durante a realização de uma missa no último sábado na paróquia Senhora Santana, na cidade de Boquim, no estado do Sergipe, o padre, o José Raimundo Soares Diniz, reclamou de um tapete da decoração de um casamento realizado na igreja. Segundo ele, o item estava fazendo as pessoas escorregarem e por isso não seria dada a comunhão naquele local. Ele ainda comentou que a decoração deveria ser de um casal pobre. O vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais e os internautas, é claro, não reagiram bem às imagens. Vamos acompanhar. Não vou dar comunhão aqui na nave central, porque este tapete está fazendo vocês escorregarem. Porque não é tapete, é um negócio muito devagar, que escorrega, né? Para não dizer que é coisa ruim, né? Foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente, né? Fazer o que? A gente percebe que são bem simples, que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre. Pois é, então, este foi o padre José, então, comentando sobre o tapete que foi colocado no casamento e logo após, claro, depois da péssima repercussão que teve nas redes sociais, o padre também fez um vídeo de retratação. Nós também temos aqui para você acompanhar então o que foi que disse o padre José nesse vídeo. Venho em público fazer um esclarecimento quanto ao meu pronunciamento na última missa do sábado passado, dia 6, às 19 horas, na matriz de Senhora Santana. Na hora da Sagrada Comunhão, eu esclareci os fiéis que não daria comunhão na nave central, porque o tapete que havia sido colocado para um casamento estava deslizando e os fiéis podiam cair e ter um acidente. Chamei a atenção ao sacristão que ele visse na hora das ornamentações para missas e casamentos, visse o tapete para que não colocasse em risco a vida das pessoas. E ainda mais, disse, certamente a família pagou um preço alto e fizeram esta arrumação. Quando eu disse, certamente deve ser pessoas simples ou pobres, não estava discriminando ninguém. Afinal de contas, minha vida de sacerdote é acolher e defender os pobres. Peço publicamente aos familiares do noivo e da noiva e às pessoas que divulgaram esse vídeo, peço perdão se não fui compreendido, entendido ou se falei palavras que feriam alguém. Peço publicamente ao bispo e a toda a diocese, peço perdão e que Deus abençoe a todos. Pois é, o padre veio a público aí se retratar, fez o que deveria fazer, depois que ele também veio, sem querer, né, veio a público com aquelas palavras que ele falou e foi muito bem entendido o que ele falou naquele momento lá do casamento, enfim. Né, as pessoas hoje têm que ter em mente que não dá mais para falar o que vem na mente, até porque os casamentos hoje estão sendo filmados, né? As cerimônias, os celulares estão aí, então para cair na rede social e, né, ser aí
criticado e gerar uma situação desconfortável tanto para ele quanto para a paróquia dele, para a diocese dele, falando desse padre, mas falando de qualquer outra autoridade religiosa, política, figura pública. Isso não é só para padre, né? Então ele teve a infelicidade de falar lá o que ele falou, veio a público se retratar, pediu perdão por aquilo que ele falou, mas é o cuidado que tem que se ter agora aí com essa era das redes sociais, em que as situações rapidamente se espalham e pegam aquele trechinho, né? Com certeza ele falou muito mais coisas lá que foram importantes também para os noivos, positivamente falando, mas isso ninguém vai olhar nesse momento, vai apenas observar aquele trechinho único que foi recortado ali de tudo que ele falou durante uma cerimônia e acabou pegando mal para o padre, para a diocese, e o padre veio corretamente, fez o seu papel e veio a público se retratar. Lembrando que Padre José, você viu, né? A gente tem até Padre José aqui na nossa cidade, mas isso não é aqui na cidade, não é nem no nosso estado. Foi em outro estado aqui da federação. Muito bem, vamos dando continuidade aqui na nossa programação para a gente fechar o nosso giro de notícias no dia de hoje. A gente vê lá no Equador a questão do crime organizado tomando conta do país, e também chamou muito a atenção nas redes sociais, está repercutindo nas redes sociais, uma audiência de custódia que aconteceu aqui no Brasil, e não deve ser a única que acontece nesse estilo. Primeiramente, vamos acompanhar essa audiência de custódia. Você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook, você que está acompanhando a gente no rádio, presta atenção nessa audiência de custódia. Vamos lá. Gravando, silêncio. Audiência de custódia realizada no dia 10 de janeiro de 2024. Custodiado o senhor Luan Gomes. Senhor Luan, o senhor tem 20 anos? Isso. O senhor está com frio? Tem que tirar as algemas dele, tá? Agora que a audiência não pode ocorrer com réu com alguém. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção. Viu? Tá gravado, tá vendo? Tá gravado, mas foi só batendo. O senhor está com frio, senhor? Desliga o ar-condicionado, por favor. É isso, vou pegar lá. Pega um café pro seu Luan. Eu não vou fazer audiência com ele mesmo. Pega um café lá para ele. Vou pegar ali uma coisa para o senhor se esquentar, seu Luan. Eu quero. O senhor está com frio, doutor Renan? Também tô. É porque ele pega aqui direto. Não, pelo amor de Deus. Bom, chega de ver isso aí. Não. Chega de ver isso aí. Porque, gente, quem numa repartição pública, vamos lá, quem em uma repartição pública, você que está ouvindo a gente, você que está acompanhando a gente pelas nossas plataformas digitais e viu ali a imagem do suspeito, né? A gente tem que trabalhar aqui como suspeito, porque se ele está ali numa audiência de custódia, não é à toa. Se ele está vestido de laranja, não é à toa. Alguma coisa ele aprontou para estar por ali. Já se parte do princípio que foi preso em flagrante, porque a audiência de custódia justamente é a primeira audiência que a pessoa tem quando é presa em flagrante. Exatamente. Eu só quero fazer uma pergunta para você. Quem em uma repartição pública já foi atendido desse jeito que o suspeito de ser bandido, vou tratar aqui como suspeito. Como suspeito de ser bandido, candidato a bandido, foi tratado aqui pela juíza na audiência de custódia. Retira as algemas do querido. O senhor está com frio? Desliga o ar-condicionado, por favor. Traz um café quente para para o senhor. Enfim, gente, é por isso, né? Por essas e outras que a bandidagem aí está crescendo.
E aí você vê ele com uma cara de coitado, um cachorro abandonado. Sem dono. E assim, gente, eu só penso na família. Por exemplo, eu não sei, a gente não sabe qual foi o crime que essa pessoa cometeu, a gente não tem, né, essa informação. Mas você pensa que essa é uma pessoa, né, estou supondo aqui, que é uma pessoa que cometeu um assassinato, que tá ali numa audiência de custódia, preso em flagrante, ou que roubou, ou que cometeu uma violência contra algum familiar seu, contra sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, seu tio. Aí você vê o cara sendo tratado dessa forma por uma juíza, por uma magistrada, é de se revoltar, gente. Eu penso no familiar vendo essa situação, com uma cara de coitado que só, com a juíza fazendo todos esses favores, traz um café, eu não vou começar a audiência sem ter um café aqui pro preso. Gente, o que é isso? Esse é o retrato do nosso Brasil. Exatamente, é assim que é tratado, e por isso que o crime organizado cresce, né? Porque sabe que não tem reprimenda, sabe que não tem consequência, bem pelo contrário, vai tomar um cafezinho lá com a juíza, desliga o ar, liga o ar, precisa de um cobertor aí, uma cama, quem sabe, traz uma cama aí pra ele dormir um pouquinho antes da audiência, tá cansado, coitadinho, ele fez uma carinha de tão coitado lá, chegou a dar pena realmente do camarada, olha, de rir pra não chorar. 7h25, nós encerramos assim o nosso